Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Ex-presidiário é assassinado a tiros em Mãe Luísa. Presidente Dilma libera dinheiro do PAC 2 para saneamento e pavimentação em municípios do Rio Grande do Norte. CAERN suspende cobrança de contas em 13 municípios por causa do colapso no abastecimento de água. Enem bate recorde de inscritos com mais de 7 milhões de concorrentes. O consultor do Seturne, Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Natal, Nilson Queiroga, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora, no RN Acontece. Ex-presidiário é assassinado a tiros em Mãe Luísa. Ele é um dos líderes do tráfico de drogas. Mais detalhes com o repórter Sérgio Henrique Santos. A motivação para este crime seria a disputa por espaço do tráfico de entorpecentes. Tradson da Silva Américo era ex-presidiário e também conhecido como Paulinho Galego. Ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça na rua Saquarema, aqui no bairro de Mãe Luísa, da zona leste da capital. Segundo a polícia, Tradson já havia sido condenado por tráfico de drogas e também era suspeito de ter cometido um assalto. Ainda segundo a polícia militar, o principal suspeito de ser o autor deste assassinato é um rapaz conhecido aqui na região como Alisson. Diligências foram feitas, mas Alisson não foi localizado. Outro caso de polícia. Um homem chamado Marcos Paulo de Oliveira, de 28 anos, foi preso na tarde de ontem por policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar após raptar uma adolescente de 15 anos, que é ex-namorada dele. A jovem estava na casa de uma amiga, no conjunto Parque das Dunas, no Pajuçara, na zona norte de Natal, quando Marcos teria ido ao local armado. Ele rendeu a mãe da amiga e a amiga da ex-namorada, amarrando as duas. O suspeito já vinha ameaçando a ex-namorada e até mesmo a mãe dela, não aceitando o fim do relacionamento. Para conseguir retirar a adolescente de dentro de casa, o suspeito chegou a desferir uma coronhada na garota. A polícia foi acionada e localizou Marcos em um táxi, ainda na Zona Norte. Decolou ontem do aeroporto de Congonhas, na capital de São Paulo, na capital paulista, para o aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal, o primeiro voo comercial brasileiro com bioquerosene. A operação com combustível renovável, feita pela companhia aérea Gol, pode reduzir em até 80% a emissão de gases do efeito estufa. A empresa Gol espera disponibilizar cerca de 200 rotas com essa tecnologia durante a Copa do Mundo de 2014. O avião foi abastecido com 75% de querosene convencional e 25% de um combustível menos poluente, obtido a partir do bagaço de cana e de restos de óleos já utilizados, como o de cozinha. O Boeing saiu à tarde de São Paulo para Brasília. Na Copa de 2014, os voos com as seleções deverão ser realizados com essa mistura de combustíveis. Nos próximos 2 anos, a Associação Internacional do Transporte Aéreo quer reduzir pela metade as emissões de gases poluentes pelos aviões. A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje recursos para saneamento e pavimentação em municípios do Rio Grande do Norte. Os recursos estão previstos no PAC 2, segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo a deputada federal Fátima Bezerra, uma das principais responsáveis pela inclusão dos recursos no PAC 2, serão liberados recursos para o saneamento em Natal e em Parnamirim. Para Natal, o governo federal vai liberar 150 milhões de reais, dinheiro do Orçamento Geral da União, a fundo perdido. Em Natal serão beneficiados os bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Lago Azul, Novo Horizonte e Brasil Novo. Para Parnamirim, o governo federal vai liberar 184 milhões de reais. No caso de Parnamirim, os recursos vão garantir 100% do saneamento da cidade. O dinheiro começa a ser liberado no orçamento da União do próximo ano. O governo federal prevê também liberação de recursos orçamentários para pavimentação em Parelhas, Currais Novos, Ipanguaçu, Mossoró e Santa Cruz.
Pois é, enquanto o governo federal está cheio de dinheiro para contemplar os municípios do Rio Grande do Norte, o governo do estado está no maior sufoco. A governadora Rosalba Ciarline já avisou, não há dinheiro em caixa para bancar todos os compromissos até o final do ano. Como ocorreu no mês passado, o governo não tem todo o dinheiro para pagar a folha completa dos servidores estaduais e já não cumpre o provisionamento dos 60% restantes do 13º salário do funcionalismo. Ainda não se sabe como a governadora vai pagar os vencimentos deste mês. A expectativa é que se repita a programação do mês passado, ou seja, paga-se o vencimento de quem recebe até R$3.000 até o dia 31 deste mês, incluindo aí todos os salários da educação, saúde e segurança, e acima deste valor, R$3.000, até o dia 10 de novembro. Aliás, diante da queda de receita, cujo rombo é estimado hoje em R$165 milhões até o final do ano, Rosalba Ciarline já decidiu que fará uma reprogramação do calendário de pagamento da folha dos servidores. Isto é fato. Esse tipo de reprogramação, na verdade, é um eufemismo para o atraso de salário. Na verdade, é o atraso de salário. Não acontecia desde os tempos do então governador Geraldo Mello, que chegou a acumular 4 meses de salários atrasados. Um horror. Com rombo nas contas, Rosalba Ciarline vai pedir à Assembleia Legislativa autorização para ampliar a margem de remanejamento do orçamento estadual, fixada hoje em 5%. O governo tem permissão para remanejar livremente os valores para garantir os salários dos servidores. O problema é que esta margem já foi usada. O governo vai pedir que ela seja ampliada de 5% para 8%. É desta forma que Rosalba pretende fechar as contas deste difícil ano pré-eleitoral. O atraso na folha do funcionalismo enterra qualquer carreira política e Rosalba ainda sonha com a reeleição. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal: o governo tem dificuldade para garantir 13º em dia, conforme eu falei agora há pouco. O Novo Jornal diz aqui na manchete principal: vem pra rua. Vem pra rua. Justiça determina desocupação da Câmara de Natal e ordem deve ser cumprida hoje com a ajuda da polícia. Vereadores reclamam do atraso na pauta da casa e presidente marca a retomada dos trabalhos para a próxima terça-feira. As sessões na Câmara estão suspensas desde a semana passada, depois da votação do veto do prefeito Carlos Eduardo à lei do passe livre. Passe livre que vai ser assunto da minha entrevista daqui a pouquinho com o consultor do Seturne, Nilson Queiroga. E nesta quinta-feira, 24 de outubro, o portal de notícias No Minuto destaca: Prefeitura antecipa pagamento de funcionalismo para amanhã. O pagamento estava previsto inicialmente para os dias 29, 30 e 31, de acordo com os números finais de matrícula. A antecipação é em função do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro. Também é destaque no Minuto: Receita divulga normas sobre imposto de renda retido na fonte. As regras são para as empresas e também pessoas físicas que pagaram ou acreditaram rendimentos sobre os quais tenha sido incidido a retenção do imposto. Também é destaque no Minuto: sai lista de remédios, aliás, sai lista de médicos com registros concedidos pelo governo. A portaria traz o nome e o número de registro de mais de 650 profissionais que participam do programa Mais Médicos e determina a expedição das carteiras de identificação. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Vamos aproveitar o nome desse programa, e para dizer uma coisa: o Rio Grande do Norte só acontece se você tiver banda larga GVT. Se não tiver, não acontece nada, porque fica travando toda hora. A GVT tem banda larga de 15 MB com Wi-Fi grátis por apenas R$ 59,90. É isso mesmo, R$ 59,90. Com Wi-Fi grátis, para conectar a casa inteira, baixar suas músicas, jogos e vídeos, você merece o melhor. Por isso, escolha a banda larga, que é tão rápida quanto a do Japão, considerada uma das velocidades mais rápidas do mundo. Ótima para baixar música, filmes, jogos, sem
sem cair e travar. Não perca tempo, ligue grátis 10325 e assine a banda larga de 15 MB com Wi-Fi grátis no combo. Mude agora para GVT. Veja a seguir, CAERN suspende cobrança de contas em 13 municípios por causa do colapso no abastecimento de água. Enem bate recorde de inscritos com mais de 7 milhões de concorrentes. Eu volto em instantes com a RN Acontece. A CAERN, Companhia de Águas do Rio Grande do Norte, deixou de cobrar a conta de água em 13 municípios do estado por causa do colapso no abastecimento. A situação é crítica em vários reservatórios por conta da seca que castiga o sertão norte rio-grandense desde 2011. A reportagem é de Rayane Guedes. O colapso no abastecimento de água já atinge 13 municípios no Rio Grande do Norte. Em Acariúa, de Gargalheiras, um dos maiores do estado, está com menos de 20% da capacidade total. Uma realidade bem melhor do que na maioria dos reservatórios. Neste aqui, por exemplo, são menos de 3% e a água deve durar, no máximo, para os próximos 3 meses. Aqui é só para os carros carregam por ciclo, mas assim não está prestando. Na casa de Dona Fátima, no município de Ipueira, interior Potiguar, não adianta abrir a torneira. A água não chega pela encanação há meses. A gente fica todo mundo aperreado, sem ter água para lavar roupa, sem para tomar banho. Foram 8 dias de desespero, até que a prefeitura instalou poços para abastecer a cidade. Toda a água que abastece hoje a cidade de Ipueira vem de 8 poços. Apesar da quantidade ser suficiente, o acesso ao recurso estava dando confusão. E foi aí que a prefeitura decidiu estabelecer o cartão Vale Água. Dona Fátima mostra feliz o vale que tem abastecido a casa. A água agora fica reservada em tambores. O cartão foi distribuído para todas as residências pelos agentes de saúde. Cada casa tem direito a 40 litros da água chamada doce. Um dia sim, outro não. Basta levar os galões até o posto. Apesar do regime inusitado, todos comparecem com o vale em mãos. O Vale Água é uma organização, né, da secretaria que para as pessoas não desperdiçar a água. Medida acertada da CAERN, não há o que cobrar se não tem água para oferecer à população. A seca deverá agravar mais ainda a vida das pessoas. Como disse o deputado Hermano Moraes, do PMDB, em entrevista a mim esta semana, a preocupação agora não é com a falta de água para o gado e outros animais. Está faltando água para dar de beber às pessoas. Tem muita gente com sede no interior do estado, sem poder tomar banho, sem poder fazer a alimentação. Isso vai ser tema de uma audiência pública hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Os governos precisam garantir água para a população. É triste constatar que, apesar do avanço tecnológico e do maior fluxo de informações e do conhecimento, boa parte da região Nordeste, incluindo nosso estado, o Rio Grande do Norte, não aprendeu a conviver com a seca. Milhares de pessoas ainda dependem da boa vontade dos políticos e dos governos que demoram para atender as principais demandas da população carente, exposta às agruras da estiagem. As pessoas ainda vivem como pedintes e a indústria da seca ainda é uma triste realidade na nossa região. No próximo final de semana acontece o Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2013, o maior vestibular do país tem um recorde de inscritos, com mais de 7 milhões de concorrentes. 77% dos inscritos já se formou há muito tempo e agora sonha com a chance de frequentar uma universidade. A reportagem é de Eleonora Pascoal. Alunos atentos ao professor nos últimos dias de preparação para um desafio e tanto. Serão 2 dias de provas no próximo fim de semana. 77% dos mais de 7 milhões de inscritos no Enem já deixaram os bancos escolares há muito tempo. Com isso, o exame, que antes era para avaliar a qualidade do ensino no Brasil, hoje é uma das mais importantes portas de entrada para o ensino superior. Pela primeira vez, as 59 universidades federais aderiram à prova.
Além disso, com o Enem, é possível o acesso ao ProUni e a outros programas de bolsas para o ensino superior. Jane tem 45 anos e parou os estudos há 10. Por eu estar há muito tempo sem estudar, eu achei que agora seria uma época muito boa para mim começar. Porque se não fosse o Enem, com certeza absoluta eu não estaria aqui hoje. Assim como ela, esse ano quase 700 mil pessoas com mais de 35 anos participam do Enem. A idade a mais pode ser uma vantagem na hora de fazer a prova. O modelo de prova do Enem, ele é um modelo que, quanto maior habilidade que a pessoa adquiriu durante a vida, mais fácil ela consegue ir nas provas. Jeane, 27 anos, veio do interior do Pará para São Paulo. O sonho de cursar uma faculdade ficou guardado por 10 anos. Tempo em que arrumou um emprego, buscou estabilidade. Hoje estuda para o Enem e faz planos para um dia voltar ao lugar onde nasceu. É muito difícil estudar, é muito difícil você trabalhar. Hoje eu sinto na pele essa dificuldade e quero muito poder ajudar os meus colegas do interior do Pará. Eu não sei quem está mais ansioso, se sou eu ou meu filho de 17 anos que vai fazer o Enem no próximo final de semana. Mas é preciso conter a ansiedade. Se o cara estudou, se preparou, não deve se preocupar mais do que deve confiar no taco. E fazer a prova com a atenção, com a aplicação ensinada ao longo dos últimos meses de estudo. Os pais, eu me incluo neste grupo, devem proporcionar um ambiente tranquilo para que o candidato possa fazer os exames com a melhor eficiência possível, eficácia, sem pressão, e seja o que Deus quiser. É bom ficar atento ao local e horário da prova. Abertura e fechamento dos portões vão levar em conta o horário de Brasília. Não perca a hora, candidato. A taxa de desemprego ficou em 5,4% em setembro deste ano, maior do que a de agosto, 5,3%, e a mesma de setembro de 2012. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na pesquisa mensal de emprego. A pesquisa mostra que 1,3 milhão de pessoas estavam desocupadas em setembro, mantendo a estabilidade em relação a agosto deste ano e a setembro do ano passado. A população ocupada ficou em 23,2 milhões de pessoas, isto é, praticamente o mesmo número do mês anterior e também de setembro de 2012. Sindicatos dos agentes de saúde realizaram um protesto hoje no centro da capital. A categoria está em greve desde a segunda-feira. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Os agentes de saúde e agentes de endemias aderiram desde segunda-feira à greve dos servidores da saúde de Natal. Desde março, vimos negociando com a gestão municipal na mesa SUS, com os demais sindicatos, diversas reivindicações da categoria, especialmente as condições de trabalho, fardamento, entre outras reivindicações, a exemplo do quinquênio, de uma gratificação para a categoria, que é a única do município que não recebe nenhuma gratificação e que trabalha 40 horas. O Sindicato dos Agentes de Saúde realizou um protesto na Avenida Rio Branco, no centro da capital. Os servidores distribuíram panfletos com as reivindicações da categoria. A principal delas, um reajuste salarial de 27%. A prefeitura oferece 8%. Nós estamos pedindo um aumento maior, um reajuste maior, que são quase 4 anos os agentes de saúde sendo penalizados por essa gestão, sem um aumento nem um realzinho de aumento salarial para essa categoria que sofre, que vai às ruas, que está de casa em casa, que é a única categoria, os agentes de saúde que entram em muitos lugares em que muitas pessoas não entram, correm risco de vida, de saúde muitas vezes, e são penalizados por essa gestão que oferece 8%. Isso é inadmissível. Durante a greve, o sindicato que representa a categoria garante que pelo menos 40% dos agentes vão continuar trabalhando, mas os prejuízos aos programas da dengue e até o Bolsa Família são inevitáveis. No programa dengue, se para 10 agentes já prejudica o programa como um todo, porque o agente de endemia, se ele trabalha em 800 imóveis e apenas um imóvel fica fechado, pode colocar a perder todo o trabalho. Fica parado também trabalhos essenciais, como o caso do Bolsa Família, que a greve coincidiu com o cadastramento do Bolsa Família, que é feito pelos agentes de saúde. E agora vamos às notícias do esporte no Jogo Aberto com Gerlane Lima.
Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador do RN Acontece. Olha, a equipe do Kung Fu do Rio Grande do Norte é destaque mais uma vez nos campeonatos nacionais. A reportagem é de Rayane Guedes. Força, disciplina e muita vontade de vencer. Essa é a mistura que tem feito a diferença para o Kung Fu Potiguar, pelo segundo ano em competições nacionais e pela segunda vez com pódio. O contato que a gente teve ano passado com a própria CBKW, com a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, que é a única federação que é filiada ao Comitê Olímpico, então esse contato, que nós estreitamos, isso fez com que o Kung Fu do Rio Grande do Norte crescesse muito. Palavra de quem tem experiência. São anos de treinamento no Kung Fu e a segunda medalha como campeão brasileiro na categoria 75 quilos. Tá legal, né? Isso é muito gratificante para o nosso trabalho. Assim, a gente consegue estar trabalhando sempre aqui com isso. É muito puxado hoje ser atleta e trabalhar aqui no Brasil. Sabor de vitória que Maria Clara também conhece. Ela carrega a medalha e o cinturão de campeã brasileira na categoria 65 quilos. É um trabalho de longo prazo, né? Não foi a coisa que aconteceu esse ano, faz desde 2007 que eu tô treinando, que eu treino, né? Esse ano passado que eu comecei a focar mais no boxe chinês, no sandá, né? Mas foi uma base que foi construída ao longo do tempo, assim. A Écio e Maria Clara são campeões no sandá, o conhecido boxe chinês. Mas o Kung Fu Potiguar também vem se destacando em outras categorias. Foram 11 medalhas ao todo. Para a Écio, que além de atleta também é instrutor, a quantidade poderia ser ainda maior com os apoios certos. Hoje eu trabalho com Kung Fu, mas eu tenho muito pouco apoio no esporte, né? Em ser atleta, né? É muito difícil ser atleta no Brasil, assim, no estado, né? Sucesso sempre aos atletas. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para a sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. É com você, Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o consultor do setor do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Passageiros de Natal, Nilson Queiroga. Em pauta, passe livre, bilhetagem única e licitação do transporte coletivo. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O setor, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Passageiros de Natal, ameaça fechar a Natalcard, empresa encarregada da venda de passagens para estudantes e usuários em geral, caso a bilhetagem única seja aprovada em definitivo pela Câmara Municipal de Natal, atendendo ao pleito de empresas do transporte alternativo. O convidado hoje é Nilson Queiroga, consultor do setor. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui para esclarecer esses assuntos relacionados ao transporte urbano de Natal. Nós já acompanhamos aí a primeira votação da questão da bilhetagem única, que é uma proposta do Executivo após um entendimento aí com os empresários do setor do transporte alternativo. Como é que fica na Natalcard depois da segunda votação que está prevista logo depois da retomada dos trabalhos da Câmara? Realmente, se isso vier a se concretizar, é uma ameaça, vai ter que fechar, né? A Natalcard vai deixar de existir, né? A Natalcard, que presta um relevante serviço na comercialização dessas passagens, exercendo essa atribuição do ponto de vista legal, né?
não está em falta com nenhum dispositivo legal, seja municipal, seja federal, a Lei do Vale Transporte, que incumbe as empresas operadoras, são obrigadas a comercializar, né? E realiza esse trabalho. Hoje tem mais de 100 pontos, né, de venda, ou seja, você não vê gargalo, você não vê essas reclamações quanto à comercialização dessas passagens. E, pelo contrário, as nossas avaliações é de que há uma aceitação positiva de em torno de 80% com relação à bilhetagem eletrônica no transporte de Natal. Por que os empresários de transporte coletivo são contra a bilhetagem única? Essa bilhetagem com também o transporte alternativo. É preciso ser esclarecido, não é que os empresários são contra. Os empresários investiram muito nessa tecnologia, né? São aí 20 milhões de investimentos em equipamentos que estão dentro dos ônibus, em softwares que não são próprios, são tudo adquiridos, em cartões eletrônicos, em estrutura de venda, em estrutura nas empresas de coletar todos esses dados. E não pode, assim, o transporte alternativo achar que ele agora vai, sem ter investido nada, participar. Ele tem que entrar com esta conta. E o que estão aí fazendo esse movimento, acham que eles têm que entrar e não tem que bancar nada desse investimento, dessa tecnologia. O problema é só isso, bancar o investimento, ou é porque a coisa não vai funcionar do ponto de vista das empresas? Veja só, o primeiro é o investimento, que é um investimento vultoso, né? Não é conta pequena, né, nessa tecnologia. Tem todo também o lado do know-how, ou seja, eles têm que fazer treinamento com o pessoal deles, eles têm que se adequar a essa nova tecnologia, que é uma outra versão, né? E, evidentemente, também quanto à comercialização, né, a Lei do Vale Transporte diz que a empresa operadora ela tem que comercializar. Então, as empresas ligadas ao setor elas estão comercializando, fazendo o que a lei determina. Eles teriam que comercializar o deles, mas até hoje não acharam até por bem usar o cartão que já os clientes ligados ao Natal Card já dispõem. Então veio a necessidade do cartão ter o duplo crédito, seja das empresas, seja dos alternativos. E isso acontece. Parte dessa bilhetagem já existe hoje? Se eu não me engano, existe já pelo menos uma parte dela, uma bilhetagem única. Muito bem. Hoje tem cerca de 30 alternativos que já entenderam que eles têm que conversar com o setor, com as empresas e entrar no entendimento com relação a esse investimento que o Natal Card realizou, né? E 30 já se entenderam, eles já estão operando em linhas como a linha 57, a linha de Ponta Negra até o campus, no entendimento com o Seturne, né? Isso já acontece com 30 alternativos, poderá acontecer com os demais, desde que eles venham e também concordem com as condições comerciais, tecnológicas que o Natal Card vem adotando aqui em Natal. E quais são as condições tecnológicas para promover esse entendimento? Veja bem, o equipamento de tecnologia, eles vão adquirir o deles? Não. Então, se eles não vão adquirir, se vão utilizar os equipamentos que o Seturne, que o Natal Card investiu, eles têm que entrar, têm que pagar uma parte disso, né? E esses 30, eles já estão acordados, eles estão pagando essa parte do investimento que eles não fizeram nem vão fazer. Eles representam o quê? Esses 30 alternativos, eles representam o quê no universo do transporte? O que se fala é que hoje tem em torno de 80 em circulação. Né? Então 30, tem 50 ainda que está circulando, mas que não está adotando essa sistemática. Podem ser beneficiados com a aprovação dessa lei na Câmara Municipal de Natal. Eu não sei se beneficiados, né, ou prejudicados, porque o poder público, o poder concedente comercializar, onde é que existe isso no Brasil? Né? Então, a Lei do Vale Transporte, uma lei federal, diz que a empresa operadora ela se obriga a comercializar as passagens, né? Individuais ou em consórcio, como acontece aqui com o Natal Card. Então, imagina o município absorver isso, investir esse montante em tecnologia, 120 funcionários, profissionais, né, especializados, hoje o Natal Card possui, né, 100 postos, né, terceirizados
terceirizados que estão realizando essa comercialização para facilitar, descentralizar, né, o lado do cliente, e eu não sei se isso vai ser uma vantagem, vai ser uma coisa positiva, né, para o transporte de Natal. O que prevê a lei, que já teve a sua primeira votação na Câmara Municipal de Natal? O que é que ela estabelece? A lei estabelece, né, um momento até a licitação, né? E após a licitação, que isso será um encargo do poder público, né? No caso do município, né? Então, além da bilhetagem, outra preocupação do setor, dos empresários, é com relação ao processo de licitação inédito na capital do estado e que está em curso, aliás, ainda na fase de audiências públicas por parte da Prefeitura de Natal. Qual é a expectativa do setor em relação à licitação do transporte coletivo? A expectativa é que a licitação ocorra o quanto antes, né? Pelo seguinte, os contratos são os contratos já velhos, contratos que a gente vê a ineficácia deles, né? O setor vai completar 3 anos sem uma tarifa, né? Ou seja, como é que a iniciativa privada pode fazer investimentos, né? Novos veículos, foi discutido nas audiências públicas, de piso rebaixado, modernizados, articulados, sem ter uma definição contratual. Quando o senhor fala não tem uma tarifa há 3 anos, é porque não houve aumento, mas teve algumas decisões recentemente, né, nos últimos anos. A tarifa de 2,20, ela perdura, né? Hoje estamos adotando a tarifa de 2,20, né? Ela vai completar 3 anos em janeiro. É por isso que o senhor fala, né? Que... Foi aqui, o município reconheceu, a tarifa seria 2,42, concedeu 2,40 e esse movimento aí aconteceu, esse retrocesso, a tarifa está 2,20, está um déficit tarifário, por sinal a lei federal do Vale da Mobilidade Urbana, né, sancionado o ano passado, estabelece, né, o déficit tarifário na condição que está agora, né, e isso vai ser até quando? Tem que ser saldado, né? As empresas estão contabilizando esses prejuízos, né? Por conta dessa defasagem tarifária, e isso evidentemente repercute, né, nos investimentos, repercute na qualidade do serviço como um todo. A licitação deve entrar na pauta do Legislativo Municipal somente no ano que vem, né? Pelo visto. Qual é a expectativa do setor? Nós participamos, né, das audiências públicas, por sinal fizemos algumas sugestões no intuito de contribuir com esse projeto, né? Algumas foram até já divulgadas, né, como a criação do Fundo Municipal de Transporte, né, que foi uma sugestão nossa e que o representante lá, o Procurador-Geral, o Dr. Carlos Castim, né, divulgou que a Prefeitura pretende implementar, desenvolver esse projeto, né? Esse fundo vai servir para quê? Esse fundo municipal, ele vai propiciar o subsídio do transporte, coisa que o setor clama há muitos anos, do Brasil afora, né? Os países mais desenvolvidos, o transporte, a tarifa é uma parte, né? E 50%, alguns até 70% vem de um fundo externo, vem de um subsídio externo. O nosso trem aqui, né, cobra-se 50 centavos, mas a tarifa é mais de R$5. O governo federal todo mês destina recurso para cobrir aquelas despesas de maneira que só venha se cobrar 50 centavos. A tarifa é subsidiada em R$4,50. Então hoje a gente tem no Brasil o subsídio interno, né? Quem paga a passagem, paga a meia do estudante e paga as gratuidades. E isso está uma pressão no orçamento, né, do usuário. Isso está gerando uma diminuição das pessoas que utilizam o transporte coletivo. E o transporte coletivo tem que ser incentivado. Tá aí, as cidades não comportam mais o trânsito como está, os carros, veículos, o governo federal incentivando a aquisição de veículo individual. E onde é que vai parar a vida nas cidades? Tem que ser a modernização, a eficiência, o investimento em transporte coletivo. Qual o tamanho do subsídio hoje? O senhor tem esse dado? Olha, o subsídio, na maioria dos países, pelo menos 50%, né, é subsidiado. Mas aqui em Natal? Não, aqui não há nenhum subsídio externo. Mas esse subsídio que o senhor fala interno, como o senhor falou, fez referência. Olha, temos 24% hoje de estudantes que pagam meia passagem
E quem paga meia passagem desses 24% é quem está pagando a passagem inteira. Temos um índice aí de gratuidade, né, que vai aí de 15% gratuidade, pessoas que não pagam. Também quem está pagando em dinheiro está pagando essas pessoas que não estão pagando. E tudo isso faz encarecer a tarifa, além de ser uma grande injustiça social, né? Você vê muitas vezes hoje um estudante, por sinal, num debate que participamos recente, estava o representante do Passe Livre, eu perguntei a ele: rapaz, você quando entra no ônibus paga R$ 1,10 e em seguida vem uma pessoa, um trabalhador informal, uma diarista, paga R$ 2,20 e você vê que ela pagou R$ 1,10 da sua passagem, como é que você se sente, né? E ele chegou e disse: não, eu não quero nem pensar nisso, eu pulo a roleta, né? Por falar em passe livre, o passe livre restrito, total, foi aprovado pela Câmara Municipal de Natal, 2 votações, unanimidade dos presentes na Câmara Municipal de Natal, e logo em seguida vetado pelo prefeito Carlos Eduardo, que prometeu encaminhar à Câmara Municipal de Natal, logo que ela retome as atividades, um novo projeto, que prevê aí passe livre somente para os alunos da rede municipal de ensino. Como é que o setor aguarda esse novo projeto? Quem vai pagar a conta? Veja bem, é a pergunta, né? Vamos dar o passe livre, mas quem vai pagar, né? E outra, todo o subsídio... Pela proposta que vai ser encaminhada, é a Prefeitura de Natal, através do orçamento. Todo subsídio tem que ter controle. O projeto original, pelo que analisamos, ele não tinha controle nenhum. Qualquer pessoa que se matriculasse num curso de línguas de 6 meses, com aquele comprovante de matrícula, ele já ia andar de graça. Então essa conta ia sobrar para a prefeitura. Os 34 milhões que falam por aí... Estimado poderia ser muito mais. Podia chegar aos 200 milhões, que é o custo do sistema hoje, ano. Né? Não seria só 34. Então, realmente, é uma grande preocupação, né, para o município, né, de aprovar da forma como estava, sem o controle. E agora o município vê um projeto semelhante que já tem em outras cidades, em João Pessoa, e estabelecer um controle para aqueles deslocamentos de educação. O setor apoia essa proposta da prefeitura? Vindo o subsídio externo, né, como está no projeto que estamos analisando, é que o recurso, né, do município, da Secretaria da Educação, vai bancar esse transporte, esse passe livre, né? Todo o subsídio externo ele será bem-vindo. É o que o setor clama, né? Como o mundo já faz. E aqui é a primeira experiência, que essa experiência sirva para outras de subsídio externo, para amenizar as tarifas hoje. Nosso tempo está acabando, mas no minutinho que falta eu queria só falar sobre... E a União, onde é que entra nessa história? Pois é, a União banca 100% do transporte escolar do interior do Brasil afora. Por que ela não banca para o estudante das capitais? Manda esse recurso para as instituições adquirirem o passe integral e dá para os estudantes ir. Eu acho que é por aí. É uma ideia. Resta ao município se entender com os entes, com o Estado, com a União e promover esse transporte de uma forma racional e harmônica. É isso aí. Eu conversei com o Nilson Queiroga, consultor do setor, dedicado às empresas de transporte urbano. Obrigado, Nilson, por sua presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos, Diógenes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para o gerente comercial Adriano Lima, um abraço também para o ex-prefeito de Currais Novos e ex-deputado José Lins, e um abraço também para a jornalista Nelly Carlos. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Fique agora com a programação da Band. Eu espero você amanhã aqui